Agora eu vou te apresentar a circunferência trigonométrica, amiguinho. Essa aqui, né? A primeira informação sobre ela é a seguinte: ela possui um raio, e esse raio é unitário, ele vale 1. Então, vamos anotar isso, né, amiguinho? Ela possui raio igual a 1, certo? Bom, os ângulos começam a ser marcados a partir desse ponto, que é o nosso querido 0 graus. E eles vão no sentido anti-horário. Então, deve-se caminhar assim, ó. Aqui eu chego no 90, no 180, no 270 e no 360. O 360 cai no mesmo ponto que o 0 graus, certo? Amiguinho, esses dois ângulos, o 0 graus e o 360 graus, são chamados de arcos côngruos, ok? Quando eles estão no mesmo ponto, eles são côngruos. Tranquilo, amiguinho? Olha só, temos um eixo que está deitado, que é esse aqui, que está com sono. Gravou, amiguinho? Outro eixo que está em pé, que está sem sono. Então, ó, deitado com sono, em pé sem sono. Beleza? Então, o eixo do cosseno e o eixo do seno. Tranquilo? Essas regiões aqui, ó, são 4, né? Foram chamadas de quadrantes. Então, esse aqui é o primeiro quadrante. Ó, aqui é o segundo quadrante. Agora, terceiro e quarto quadrantes. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Importantíssimo saber isso, tá? O ângulo de 70 graus, por exemplo, está entre 0 e 90. Então, ele pertence ao primeiro quadrante. O ângulo de 120 graus estaria no segundo. O ângulo de 220, por exemplo, estaria no terceiro. E o ângulo de 300 graus estaria no quarto quadrante. E a circunferência continua, tá? Depois a gente vai comentar sobre isso. Tem ângulos que são maiores que 360. Bom, olha só, amiguinho, presta atenção. O ângulo de 90 graus, né? Em cima do eixo vertical, o eixo do seno. A que quadrante ele pertence? Resposta: a nenhum deles. Nem o 90, nem o 180, nem o 270, nem o 360 e nem o 0. Eles não pertencem a nenhum dos quadrantes, tá? Se alguém perguntar isso para você, você sabe a resposta. Olha só, como é que eu faço para saber o seno de 0, o cosseno de 90, o seno de 270? Isso aparece muito nas questões de trigonometria. Então agora eu vou te mostrar um macetinho para você não esquecer mais isso aí. Olha só. Presta atenção, hein? Grava um ritmozinho que vai te ajudar muito. É assim, ó. Olha só. Olha lá. 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. Vai lá. 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. Repete isso várias vezes, tá? Olha só, amiguinho. O primeiro valor que está aqui é o cosseno do ângulo. O segundo seno, olha lá, cosseno de 0 graus, 1. Primeiro valor é o cosseno. Cosseno de 90 graus, 0. Cosseno de 180 graus, menos 1. Cosseno de 270, 0. Cosseno de 360 é igual ao de 0, né? Que é 1. Seno é o segundo. Seno de 0, 0. Seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. Seno de 360 graus, 0. Então, olha de novo. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Primeiro valor é o cosseno. Segundo, seno. Gravou, amiguinho? Bem, amiguinho. Seno de 90. Seno é o segundo, vale 1. Cosseno de 180 graus. Cosseno é o primeiro, vale menos 1. Seno de 360 graus. Seno é o segundo valor, 0. Gravou? Não esquece mais isso aqui, tá? Vai te ajudar um monte. Inclusive, a gente já vai fazer um exercício referente a essa ideia aqui. Depois eu vou continuar explicando mais elementos da circunferência. Nós vamos ver absolutamente tudo que existe sobre isso, tá? Fica tranquilo. Já vamos fazer um exemplo, então. Determine o valor da expressão E igual a seno de 90 graus mais cosseno de 360 graus, seno de 270 graus mais seno de 180 graus. Bom, vamos lá. Eu preciso do seno de 90 primeiro. Vamos voltar um pouquinho para ver quanto que ele vale? Vai lá. Seno é o
segundo, quanto que ele vale? 1, certo? Então, vamos lá. Então, E é igual 1 mais cosseno de 360. Cosseno de 360, vai lá. Cosseno de 360 é o primeiro valor. Quanto que ele vale? 1. Então, 1 mais 1. Dividido. Seno de 270 graus. Vamos ver quanto que é o valor, então. Seno de 270, seno é o segundo, vale menos 1. Pode ser? Então, menos 1 aqui embaixo. Seno de 180 agora. Vamos voltar aqui. Seno de 180, lembra? Seno é o segundo valor. 180 graus, ó, seno de 180, 0. Beleza? Então a resposta ali vai ser 0. Vamos lá. Então, mais 0. 1 mais 1, normalmente é 2, né? Claro. 2 dividido por menos 1 mais 0, que é menos 1. 2 dividido por menos 1, a resposta final vale menos 2. Então a resposta para essa questão é a alternativa D, né? Menos 2. Nessa questão aparece um carinha chamado π. Beleza, amiguinho? É muito importante que você associe o π, né? Na trigonometria, especialmente, o π como sendo 180 graus. Aí você vai dizer, mas ele vale 3,14, eu aprendi. Sim, 3,14 radianos, né? Isso vai aparecer mais para frente também, eu vou comentar bem sobre esse assunto aqui. O π, o valor dele em radianos é aproximadamente 3,14. Aproximadamente, né? 3, 14, 15, 9, assim vai. Então assim, ó, ele vale 3,14 radianos. Deixa eu colocar aqui também. Ou 180 graus. E eu também digo com certeza que 3,14 radianos é a mesma coisa, aproximadamente, claro, né? Que 180 graus. Tá bom? Então é importante que você associe nas questões de trigonometria o π com 180 graus. Tá bom? Então quando ele coloca pra gente, ó, determine o valor da expressão seno de π, ele está pedindo seno de 180 graus. Vamos trabalhar com essa parte angular aí, né? Então como é que vai ser a expressão? E é igual seno de 180, né? Mais cosseno de quanto? Cosseno de 2π. 2 vezes 180 graus dá 360, né? Certo? Dividido por seno de π dividido por 2. Se o π é 180 graus, 180 graus dividido por 2 dá 90 graus. Então, dividido pelo seno de 90 graus. Vamos ver o valor da expressão, então? Ó, vamos colocar a circunferência trigonométrica aqui para você. É assim que você deve fazer lá na hora do vestibular, tá? Na hora que estiver resolvendo o exercício. Você coloca assim, ó, para não esquecer. Vai lá, lembra? 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. Pode ser? 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. Seno é o segundo, cosseno é o primeiro. Seno de 180 graus, ó, 0. Seno é o segundo valor. Então é igual a 0. Cosseno de 360, 360 graus é aqui, ó. Cosseno é o primeiro valor. 0 mais 1, dividido pelo seno de 90 graus. Seno é o segundo, dividido por 1. Olha só, 0 mais 1 dividido por 1 dá 1 sobre 1, que é 1, claro. Então a resposta correta encontra-se na alternativa A. Redução ao primeiro quadrante. Essa parte da aula é importantíssima. Presta muita atenção, hein? Olha só, amiguinho. Nós vamos utilizar a técnica do falta, passa, falta. Ó, aqui é o 0, 90, 180, como você está acostumado. Aí aparece aqui FPF, né? Falta, passa, falta. Passar no vestibular, fui para a faculdade. Gravou? Então, amiguinho, esse F é de falta. Esse P é de passa. E esse último F também é de falta. Falta, passa, falta. Quando o ângulo tiver no segundo quadrante é falta, no terceiro é passa e no quarto é falta. Isso agiliza muito o processo, tá?
Além desse falta, passa, falta, que eu já vou explicar bem o que é importante que você tenha noção dos sinais das funções trigonométricas. Então eu vou te mostrar outra técnicazinha bem legal, a técnica dos palhacinhos. Olha só, chapeuzinho aqui, né? Chapeuzinho aqui. Tá bom? Ó, amiguinho, presta atenção se isso aqui não parece um palhacinho. Olha que legal. Agora, esse palhacinho está dormindo ou ele está acordado, ligadão? Ele está acordado, né? Portanto, ele está sem sono. Gravou? Agora olha esse outro aqui. Está em pé, acordado assim, ou está deitado, dormindo? Está deitado. Então ele encontra-se com sono. Valeu? E olha só, aqui eu vou fazer o palhacinho da tangente. Tangente na matemática, eu vou comentar isso mais adiante, é o seno dividido pelo valor do cosseno. Na partezinha de identidades trigonométricas, daqui a pouco eu já vou comentar isso. Mas tangente é seno dividido pelo cosseno. Então, mais dividido por mais, dá mais. Mais dividido por menos, dá menos. Menos dividido por menos, dá mais. E menos dividido por mais, dá menos. Então, esses são os sinais da tangente. Então está aqui o palhacinho sem sono, acordadão, ligadão, palhacinho com sono e o palhacinho da tangente. Não é bem palhacinho, né? Amiguinho, esses são os quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que eu estou dizendo com isso? Um ângulo do segundo quadrante, o seno dele é positivo, por exemplo. Um ângulo que esteja no quarto quadrante, o seno dele é negativo. Já no terceiro quadrante, o cosseno é negativo, por exemplo. A tangente no terceiro quadrante é positiva. Então aqui, ó, aqui estão os sinais das funções nos quadrantes. Agora nós vamos aplicar em alguns modelinhos, alguns exemplos que eu vou passar aqui no quadro. Você vai entender. Nós vamos aplicar isso e isso. Tem que saber essas duas coisas aqui, tá? Então, primeiro exemplozinho do professor. Seno de 135 graus. Como é que eu faço para encontrar esse valor? Vamos lá. Seno de 135 graus. Presta atenção, localiza os 135 graus para mim. Ele está no segundo quadrante. E está mais ou menos por aqui, ó. 135, né? Fala, amiguinho, para mim. Quanto que falta para o 135 chegar no 180? É isso que tem que ver. Quanto que falta? Falta quanto? Falta 45. Se eu pegar mais 45, dá 180. Então falta 45. Ou seja, o seno de 135 matematicamente é igual ao seno de 45. Você pode olhar naquela tabelinha lá da aula de trigonometria 1, a tabelinha do 30, 45 e 60 graus, ângulos notáveis. Como é que era a regrinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Tá lá, explicadinho. Pode observar. Então, ó, o seno de 45 naquela tabelinha vale raiz de 2 sobre 2. Aí tu vai dizer, para que serve então esse palhacinho, professor? Vamos terminar agora. Olha só, é 135 graus que eu estou achando o seno, né? Em que quadrante o 135 está? No segundo quadrante. Aí eu venho aqui no palhacinho do seno e olho ele no segundo quadrante. Que sinal que tem aqui, ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Como ali. O sinal dele é positivo. Então eu venho aqui e coloco um mais. Ah, não precisa colocar quando é mais. Não. Mas eu coloco para ficar bem bonitinho, para dizer que é mais mesmo. Vamos lá, amiguinho. Presta atenção. Seno de 135 está encontrado. Agora nós vamos fazer o cosseno de 240. Se liga, hein? Cosseno de 240 graus. Localiza para mim 240. 240 depois do 180 e antes do 270. Então, 240 mais ou menos por aqui, ó. O que está escrito aqui? Falta? Não. Aqui está escrito passa. Quanto que passa do 180 para chegar no 240? 180. Vamos ver quanto que passa. 190, 200, 210, 120, 230, 240. Passou quanto? 60. Passou 60 do 180. É isso que eu tenho que ver. Quanto que passa do 180. Então, o cosseno de 240 é igual ao cosseno de 60 graus. Se você olhar na tabelinha, inclusive tem aí no teu computador embaixo, aí eu coloquei a tabelinha de ângulos. Pode observar, tá?
O cosseno de 60 na tabelinha, ele vale quanto? Ele vale 1/2. Agora é o seguinte, tem que colocar o que no final? Sinal, não pode esquecer. Bom, olha só, 240 está no terceiro quadrante. Como é que é o cosseno? Estou fazendo o cosseno aqui, ó. No terceiro quadrante ele é negativo. Então que sinal que vem aqui? Sinal de menos. Agora eu descobri que o cosseno de 240 graus é menos 1/2. Cuida para não esquecer isso, tá? Tangente de, vamos colocar 330 aqui. Se liga. Localiza, amiguinho, 330. 330 encontra-se no quarto quadrante, mais ou menos por aqui, ó. Quanto que falta para o 330 chegar até o 360? Falta 30, claro, né? Então a tangente de 330 graus é igual a tangente de 30 graus. Que tem na tua tabelinha ali, você pode observar, que vale raiz de 3 sobre 3. Tem que botar sinal? Claro que tem que colocar sinal. Qual é o quadrante? Quarto. O que eu estou fazendo? Tangente. Qual é o sinal? Negativo. Ó, tangente no quarto quadrante. Menos. Então quem aqui coloca o sinal de menos? Nenhum estresse, né? Então qualquer ângulo que você queira que não esteja no primeiro quadrante, a redução é feita dessa forma. Eu já vou aproveitar e comentar com você as identidades inversas. Quais são, professor? Primeira delas, a cossecante. A cossec de 135. Cossecante, presta atenção, hein? É o inverso do seno. Eu vou comentar isso mais adiante, mas eu já quero que tu tenha isso na cabeça. Cossecante de um ângulo é o inverso do seno, é inverter o seno. O que é inverter, professor? Olha só que fácil. O seno de 135 deu raiz de 2 sobre 2, né? Positivo, não é isso? A cossecante é simplesmente inverter esse valor. Ó, 2 sobre raiz de 2. Que é só isso, professor? O pessoal diz assim, eu não entendo esse negócio de cossecante. Não tem nada demais. Você acha o seno e inverte o valor. Não muda o sinal, hein? Não muda o sinal. Inverte. Pode deixar a raiz embaixo? Claro que não. Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2, conforme a gente já viu bastante nas aulas, né? Como é que fica isso então? Fica 2, raiz de 2 sobre 2, né? Na matemática a gente pode cortar, pode cancelar esse 2 aqui com esse. E a resposta final fica sendo só raiz de 2. Tranquilo, né? Então a cossecante de 135 vale raiz de 2. Fácil, né, amiguinho? Vamos lá agora. Secante, sec. Se o cosseno de 240 deu menos 1/2, quanto que vem a ser a secante de 240? Então aí vem a informação. Secante é inverter o cosseno. Secante é o inverso do cosseno. Cosseno deu menos 1/2, então a secante vai ser simplesmente menos 2 sobre 1, que é menos 2. Acabou a conta. Professor, é para mudar o sinal? O mesmo sinal prevalece aqui, ó. É para inverter o valor. Então secante é o inverso do cosseno. E a cotangente, é claro que vai ser o inverso da tangente, né? Então a cotangente de 330 graus, quanto que vem a ser? Aqui deu menos raiz de 3 sobre 3. Então aqui vai ser menos 3 dividido pela raiz de 3. O que eu faço agora? Multiplico em cima e embaixo pela raiz de 3. Né? Quanto que vai dar isso aqui, amiguinho? Vai dar assim, ó. Menos 3, raiz de 3 sobre 3. Né? Aí eu posso cortar, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3, né? Eu posso cortar esse 3zinho com esse, o menos prevalece, ele continua, né? Então ficou sendo o quê? Menos raiz de 3. Pode ser? Ficou tranquilo? Então tá. Olha só, eu acho que ficou entendido, né? Cossecante, inverso do seno, secante, inverso do cosseno, cotangente, inverso da tangente. E só mais uma coisinha. Se o seno é positivo, a cossecante é para inverter o seno, né? Mas não é para mudar o sinal. Então ela continua sendo positiva. Se o cosseno é negativo, a secante é negativa. Você concorda? Então, olha só. O palhacinho do seno, ele também vale
para a cossecante. O palhacinho do cosseno também é válido para a secante. E o da tangente também é válido para a cotangente. Ou seja, a cossecante de um ângulo do terceiro quadrante é positiva ou negativa? Cossecante no terceiro quadrante. Cossecante no terceiro quadrante, negativa. A secante no quarto quadrante. Secante no quarto quadrante, positiva. Aqui agora eu tenho os sinais de todas as funções trigonométricas em todos os quadrantes. E olha só, o aluno muitas vezes me pede assim, ó, no primeiro quadrante, se tiver aqui, né? Bom, se tiver aqui, vai ser o 30, o 45, o 60 graus. Você tem naquela tabelinha. E além do mais, são todos positivos. Então a redução ao primeiro quadrante, né, é só quando está no segundo, terceiro ou quarto. Lógico, né? Beleza, amiguinho? Vamos fazer exemplo agora, tá? Determine o valor da expressão seno de 240 graus mais cosseno de 330 graus pela tangente de 225 graus. Vamos lá? Localiza para mim o 240 graus. Claro que está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante é passa. Quanto que passa do 180 para chegar no 240? Passa 60. Então esse é igual ao seno de 60 graus, que vale raiz de 3 sobre 2. Desce um pouquinho a tua tela do computador, ali está aparecendo ali na parte da aula por escrito ali, né? Olha só, amiguinho, terceiro quadrante, o seno é negativo. Está aqui, sinal de menos, né? Agora, cosseno de 330. 330, quarto quadrante. Quanto que falta para chegar no 360? Falta 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. É quarto quadrante, cosseno é positivo. Então eu venho aqui e coloco um mais, não é isso? Bem claro, fica bem evidente que é mais. 225 encontra-se no terceiro quadrante. Quanto que passa do 180 para chegar no 225? Passa 45. Então aqui vai ser a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus vale 1, não é isso? É positivo ou é negativo? Tangente no terceiro quadrante é positiva. Então eu venho e coloco mais aqui. Então eu quero o resultado final dessa expressão ali. Como é que fica ela? E é igual seno de 240 graus menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 330 mais raiz de 3 sobre 2. Dividido pela tangente de 225, que é 1. Bom, olha só. Menos raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 dá 0, né? Eles se cancelam. Então a expressão final ficou sendo o quê? 0 dividido por 1. E é claro que 0 dividido por 1, né, amiguinho? É 0. Então o resultado final dessa conta é 0. O valor final disso aí